É importante você parar para avaliar aquilo que Deus fez na sua vida. Então, todo ano, início de ano, você coloca lá os seus alvos, né? Então, para muitos eu quero emagrecer. Eu também quero. Eu vou participar, eu vou fazer academia. Eu também quero fazer. E aí você escreve tantos alvos ali. Mas eu quero desafiar você agora, nesse final de ano. Pega essa lista que você fez lá no dia 1º. E olha quais os alvos você realmente atingiu, Deus fez na sua vida. Pastor, mas teve alguns que Deus não realizou. Teve muitos que Deus não fez. É sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje. A palavra do Senhor diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Diga assim: se eu me agradar do Senhor, Ele satisfará os desejos do meu coração. Quem tem desejo aqui, diga amém. Mas diga assim: se eu entregar o meu caminho ao Senhor e confiar nele, tudo mais Ele fará. Eu quero compartilhar com você sobre isso nessa noite, porque Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para você desfrutar daquilo que Ele tem para você. E quando eu falo daquilo que Ele tem para você, eu estou falando na sua vida familiar, mas também na sua vida ministerial. Então, nós fomos chamados para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, mas também como vida pessoal, profissional, familiar. E eu quero que você preste atenção, porque quando nós falamos disso, ou às vezes nós temos o costume de pegar o que é falado no culto, o que é pregado no culto, e aí você aplica na sua vida espiritual. Porque muitas vezes nós achamos que o que é falado na igreja atende só a minha vida ministerial. E aí eu fico procurando outros recursos para a minha vida profissional, para a minha carreira, para os meus estudos. Mas deixa eu te dizer algo. O mesmo princípio que Deus usa para abençoar a sua vida na igreja, é o mesmo princípio que Deus vai abençoar a sua vida em todas as áreas. Seja no seu casamento, seja na sua profissão, seja na sua escola, em qualquer área. Deus, Ele não usa um princípio para cada coisa. Até porque se nós formos olhar, não é isso que a Bíblia diz. Então, não tem vários caminhos para você percorrer, e aonde cada um desses caminhos você vai chegar em um lugar. Então tem um caminho que eu pego que eu vou ser bem sucedido profissionalmente. Tem outro caminho que eu pego que eu vou ter um casamento abençoado. Não, não é isso. Porque Jesus mesmo falou: eu sou o caminho. Então o caminho que Deus usa para te abençoar, seja ministerialmente, seja na sua área familiar, seja na sua carreira, em qualquer área que seja, é o mesmo. Então aquilo que é falado aqui, os princípios que nós compartilhamos aqui, serve para você como um todo. Porque Ele é o caminho. Nós precisamos trilhar esse caminho. Então o princípio para eu crescer individualmente é o mesmo princípio para eu crescer como igreja. É o mesmo princípio para eu crescer como família. É o mesmo princípio para eu crescer como profissional. Porque o Deus, Ele usa a mesma coisa. E o caminho é Cristo. O caminho é Cristo. Então Deus trata o mesmo caminho para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Então, não tente complicar as coisas. E nem tente aplicar o que nós falamos aqui apenas na área espiritual da sua vida. Então, muitas vezes nós pregamos aqui sobre unção. E aí nós falamos, nós precisamos crescer em unção, nós precisamos ter unção de Deus. E aí eu posso achar que eu preciso ter unção de Deus apenas para pregar. Não, eu preciso ter unção apenas para liderar. Não. A unção de Deus, ela não é para você liderar. A unção de Deus não é apenas para você exercer um encargo na vida da igreja. Tem que haver unção para você trabalhar. Tem que haver unção para você estudar. Tem que haver unção para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom filho, para você viver em família. Precisa de unção. Então, o princípio que Deus usa é o mesmo. Mas eu não quero falar aqui nessa noite desses princípios.
Eu quero me deter aqui em 3 princípios que nós podemos ver nesse texto do livro de Salmos. Porque a palavra do Senhor, ela diz: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. A vontade de Deus é te abençoar. A vontade de Deus é que você possa olhar para trás e em tudo você ter visto a mão de Deus sobre você. A vontade de Deus é que você possa olhar para cada área da sua família e em todas as coisas você perceber: Deus tem me abençoado. E é igual aquele ditado: contra fatos não há argumentos. As pessoas têm que olhar para você e têm que perceber: você é abençoado. Sua família é abençoada, seu casamento é abençoado, seu trabalho é abençoado, seus filhos são abençoados, seu ministério é abençoado. Porque isso é um sinal do favor de Deus sobre nós. Do favor de Deus sobre nós. Mas tudo que Deus usa princípios. Tudo que Deus faz por meio da sua palavra. Então, se eu quero ver algo acontecendo na minha vida, se em 2025 eu quero ver algo acontecendo na minha casa, no meu casamento, às vezes você pode estar insatisfeito com coisas na sua vida. Não estou falando insatisfeito com a sua família, mas insatisfeito da maneira como a sua família tem vivido. Então, dia 31 nós vamos entregar algo para você. Dia 31 vai ser o ano da restituição, 2025. Porque muitas vezes o diabo pode ter tentado destruir a sua família. Mas você vai declarar, nós vamos declarar todos os dias: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Deus te chamou para a sua família ser bendita. Deus te chamou para a sua família ser uma bênção. Então você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Mas deixa eu te dizer algo, não vai ser de uma maneira individual não. Você e a sua casa. Você e a sua família. Agora, como que Deus vai fazer isso, pastor? Por que muitas vezes nós não vemos Deus fazer mais na nossa vida? Porque muitas vezes nós não queremos. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, porque ele é bem redundante. É igual você ter um filho de 3 anos. Você vai fazer compra de supermercado. Quando você está na seção ali de chocolate, de bolacha, de salgadinho, como que esse filho seu fica? Pai, me dá um negresco. Pai, me dá um skinny. Pai, me dá um Trident. Pai, me dá isso. Pai, me dá aquilo. Mas sabe por que ele pede esse tanto de coisa? Para no final ele ganhar apenas uma. Ele sai dando tiro para tudo quanto é lado. Vai que uma acerta. Ele não está esperando que você vai dar tudo para ele não. Mas ele está esperando que alguma coisa ele vai ganhar. E sabe que esse é o problema. Muitas vezes nós somos como essas crianças de 3, 4 anos na seção de chocolate, de bolacha no supermercado. Imagina, presta atenção nisso. Imagina se Deus tivesse te dado tudo que você já pediu para Ele. Que bagunça que não ia ser a sua vida. Que bagunça que não ia ser. Por quê, pastor? Porque muitas vezes esse é o problema. Nós não sabemos o que queremos. E é por isso que nós não somos mais abençoados. Deixa eu te dizer algo que vai parecer contraditório, até heresia. Mas Deus ele não está interessado em responder a sua oração. Deus está interessado em realizar os desejos do seu coração. Não estou falando aqui que Deus não ouve a oração, presta atenção. Não estou falando aqui que Deus não faz, não é isso não. Mas o que Deus está interessado é realizar aquilo que é desejo. Faz um teste. Tenta lembrar aí agora, todos os alvos que você colocou dia 1º de janeiro de 2024. Talvez você aí, pastor, eu consiga lembrar uns 2 e coloquei uns 30. Por quê? Porque não era desejo. Às vezes era pedido de menino numa sessão de chocolate. Você queria pedir algo, e aí mas não era um desejo profundo. E aí sabe qual que é o problema? Se nós somos assim, nós somos pessoas sem rumo. Se nós somos assim, nós somos pessoas que não sabemos para onde nós queremos ir. Já viu? Você vai num parque de diversão, aí tem aquele carrinho de bate-bate. Já viu aquilo? Qual que é a função daquele carrinho? Nenhuma. Só ficar batendo um no outro.
mas ele não tem um destino para chegar, ele não tem um objetivo. Muitas vezes nós somos como esses carrinhos de bate-bate. Eu vou para lá, eu bati a cabeça aqui, não, aí eu voltei, não, agora eu vou fazer isso aqui. E aí eu bati a cabeça aqui, ficamos batendo cabeça o tempo inteiro. Por quê? Porque no final das contas nós não sabemos o que queremos. E se você não sabe o que você quer, Deus não vai fazer. Deus não vai te dar. Porque na verdade você não quer, ou não sabe o que quer. E esse é o problema, esse tipo de pessoas nunca produzem nada. Você tem um alvo na sua vida? Ontem eu estava conversando com o Marco Aurélio e o Ítalo, a gente conversando. Aí eles perguntaram, daqui a 15 anos, o que você quer para a sua vida? Daqui 5 anos, aonde você quer estar? Daqui 3 anos, como que você quer que a sua família esteja? Quais são os alvos que você tem? Mas muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes nós vamos vivendo, né? Ou deixar a vida levar, a vida leva eu. E aí nós não sabemos o que queremos, ficamos sem rumos, sem direção. Então, presta atenção, o primeiro motivo que muitas vezes nós não desfrutamos daquilo que Deus tem para nós, é porque nós não temos desejos profundos por muitas coisas. É porque nós não desejamos nada, nós pedimos. Nós temos aquela vontade, hoje eu queria ter um emprego melhor, e você ora. Mas amanhã você já esquece, deixa para lá, passa a orar por outra coisa. Não, eu vou orar para que o meu filho seja abençoado, você ora. Mas daqui uma semana você esquece, muda de... Por quê? Porque na verdade não há um desejo profundo no nosso coração. Não há um desejo claro daquilo que eu quero. E aí, porque não há um desejo claro, eu não vou viver. Porque Deus, Ele quer realizar aquilo que é um desejo. O que é um desejo? Então é diferente. Uma criança, quando ela está numa sessão de chocolate, que ela começa a pedir muitas coisas. Mas já percebeu que tem momentos que o seu filho pede uma coisa e ele não esquece? Ele fala, papai, eu quero um carrinho desse jeito. E aí passa uma semana, ele fala, papai, o senhor comprou meu carrinho? E aí passa um mês, ele fala, papai, o senhor já comprou o carrinho que eu quero? Da cor tal, do jeito tal, é esse carrinho que eu quero. E aí passa 6 meses, ele fala, papai, eu quero de presente esse carrinho. Por quê? Porque não é um pedido aleatório, é algo que está queimando no coração dele. E aí o pai pega e fala, eu vou dar esse negócio para esse menino, por quê? Porque é isso que ele quer. É igual, muitas vezes, pessoas chegam no final do culto e vêm pedir oração aqui. E sabe o que eu acho engraçado? É que ele fala, pastor, ora por mim. Aí eu, amém, mas você quer que ora por quê? Aí tem uns 3 segundos de silêncio. Quase que eu falo, você quer que faça uma geralzona aí? Porque a pessoa não sabe o que ela quer. Não, eu só quero oração. Tá bom, mas por quê? Não, me abençoa aí, pastor. Pera lá, você acha que Deus está interessado nisso? Não, Deus, Ele quer abençoar você, mas Ele quer que você almeje pela bênção determinada. Não, eu quero que os meus filhos vivam os planos de Deus, mas aquilo consome o seu coração. E aí todos os dias quando você vai orar, você declara aquilo. Passou um mês, não aconteceu, mas você está com esse desejo impregnado dentro de você. Porque essa é a vida cristã. Deus quer realizar, não é qualquer vontade de menino mimado. E esse é o problema, muitas vezes nós somos crente mimado. E aí nós queremos a bênção. Irmãos, eu vou te dizer, Deus vai te abençoar. Mas sabe de algo? A vida cristã não é só bênção, não. A vida cristã é você viver aquilo que Deus tem para você. É você viver e viver o que Deus escreveu para você. E Ele gera impressões no seu coração daquilo que Deus quer. Por isso nós precisamos avaliar como que nós temos vivido, quais são os pedidos que eu tenho. Por que eu estou falando isso? Porque o ano está acabando. E aí você às vezes pode olhar para ele e falar, Deus não fez nada. Mas não fez nada porque não era desejo. Eu sou crente, e aí como o pastor distribuiu lá a lista, eu anotei, escrevi. Mas você engavetou. Não orou, não buscou, não clamou. Mas por que não orou? Porque não era desejo. Desejo.
Então nós precisamos realmente entender, Deus quer realizar desejos. Mas volta lá para o texto para mim, David, pode deixar o texto aí projetado. Olha o que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor. O primeiro princípio é esse: agrada-te do Senhor. Agora presta atenção, isso aqui não é mais um mandamento, não. A Bíblia não está dizendo agrada ao Senhor. É outra coisa aqui. Agrada-te do Senhor. O que é isso? É você fazer do Senhor a sua satisfação. Aqui a Bíblia não está dizendo, olha, Deus vai realizar os desejos do seu coração se você agradar a Deus. Não. Deus vai satisfazer os desejos do coração se você se agradar de Deus. Se você realmente ter Deus como a sua satisfação. Pastor, traduz isso melhor, explica isso. O que é agradar-te do Senhor? É você ter Ele como a sua fonte de alegria. É você se alegrar com aquilo que Ele é. É você se alegrar com aquilo que Ele é para você. É você não depender de coisas exteriores para estar bem. Ah, pastor, eu estou desempregado, é ruim. Mas apesar disso, Deus é comigo. É a sua fonte de alegria ser o Senhor. É a sua fonte de paz ser o Senhor. É a sua fonte de satisfação ser o Senhor. Ou seja, eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho paz. Por quê? Porque eu estou com Deus. E aí quando eu me agrado do Senhor, quando eu tenho Ele como meu prazer, como a minha fonte, como a minha paz, como a minha alegria, Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Então, primeira coisa, eu preciso ter o Senhor como fonte. Como fonte. Mas outra coisa que a Bíblia diz, eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Ah, pastor, mas eu já entreguei o meu caminho ao Senhor. O dia que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu entreguei a minha vida. É verdade, mas sabe qual que é o problema? Hoje eu estava pregando e me veio à cabeça isso. Se você é muito antigo, você vai lembrar daquele filme Ghost, Do Outro Lado da Vida. Quantos viram esse filme aqui? Só quem tem mais de 40. Você lembra que tinha uma atriz que chamava, se eu não me engano, era Whoopi Goldberg, alguma coisa assim, uma morenona. E aí a história é até um filme espírita, né? Pastor falando de filme espírita aqui é brincadeira mesmo. E aí o espírito falou para a mulher, falou o seguinte, ó, todo esse dinheiro aqui que você pegou, você vai entregar numa fonte, numa instituição de caridade. Quantos lembram disso? E aí ela pegou o cheque e foi lá entregar para a fonte. Segura aqui, Rafael, o cheque. Aí ela entregou. E aí ela ficava assim, a mulher puxava de lá, ela puxava de cá. Ou ela entregou, mas ela não entregou. Muitas vezes nós somos assim com Deus. Você entregou a sua vida nas mãos dele, mas você não larga. Você entregou o seu casamento nas mãos dele, mas você não larga. Você entregou os seus filhos na mão dele, mas você não larga. Por que você não larga? Porque ainda nós não confiamos. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Que o mais ele fala. O que é esse mais? É os desejos. São os clamores. São os alvos. É aquilo que Deus colocou no seu coração. Então eu preciso cumprir essas condições. É agradar do Senhor, é ter o Senhor como fonte, é entregar a minha vida nas mãos dele. Eu acho tão interessante porque, pastor, como que eu vou entregar? Entregar não tem nada a ver com irresponsabilidade. Então, pastor, eu vou entregar o meu trabalho a Deus, eu estou desempregado, então eu vou dormir até meio-dia. Não é isso. É você acordar cedo para distribuir currículo. Mas é você entender que não é o seu currículo que vai abrir portas para você. É aquele que abre porta onde não tem. E aí quando eu confio, eu já saio pela manhã com essa certeza. Deus tem coisas boas para a minha vida hoje. Por quê?
quê? É porque eu estou confiando na minha sabedoria? É porque eu estou confiando na minha capacidade de persuadir, de vender? Não, nada disso. É porque eu entreguei para Ele. E se Ele não fizer, eu não vou desfrutar. Se Ele não fizer, eu não vou viver o melhor que Ele tem para a minha vida. Então eu tenho que ter o Senhor como fonte, mas eu tenho que confiar. Confiar em quê, pastor? Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que se preocupa com você. Quantos pais nós temos aqui? Você já viu quando seu filho era recém-nascido? O Elton nunca fez isso. Vai lá no berço para ver se o menino está respirando. O menino está quietinho. Você fala, esse menino morreu, vou até colocar o ouvido aqui para ver. Por quê? Porque você quer ter a certeza que ele está bem. Porque você cuida. Você acha que Deus é diferente? Você ama seu filho? Mas você já parou para contar quantos fios de cabelo tem na cabeça dele? Deus sabe. Dos poucos que restam na minha. Por quê? Porque Ele se preocupa. Então o primeiro aspecto é eu entender. Tem um Deus que cuida de mim. Tem um Deus que realmente está interessado em satisfazer os desejos do meu coração. E por causa disso eu vou descansar nele. Descansar. E é tão interessante porque esse descansar não é que você vai parar de fazer, não. Mas você vai fazer não confiando no que você pode mais nele. Porque desejo de coração fala o seguinte. A Bíblia diz o que lá em Mateus? Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Todo aquele que procura, acha. Todo aquele que bate, a porta se abre. Você percebe que é uma sequência? Primeiro você pede. Depois você procura, mas depois você insiste. Quem não tem desejo, ele até pede, ele até vai procurar, mas ele não vai bater até a porta abrir. Mas quem tem um desejo, e já tem Deus como satisfação, e já confiou seus caminhos a Ele, ele vai insistir até que Deus abra. Por quê? Porque ele tem certeza que Deus quer fazer. Ele tem certeza que Deus quer abençoar. E aí nós precisamos entender. Eu não vou falar sobre isso, mas eu quero citar. Deus tem duas maneiras de te abençoar. Uma maneira é uma maneira mais dolorosa, que é gerando pressão na sua vida. Você já viu que a pressão ela gera poder? Esses dias atrás minha mulher colocou um feijão para cozinhar lá em casa. E aí eu tô lá no escritório, de repente eu só escuto. Psh! E eu saio lá de fora assim. Eu quase corri e deixei ela. Mas eu sou o homem da casa. Eu falei, alguém tem que desligar esse fogo. Já que ela não desligou, tem que ser eu. O que aconteceu? A válvula de pressão, ela estourou. E sujou a cozinha inteira. Por quê? Porque a pressão, ela tem poder. Uma maneira de Deus gerar realidades na sua vida é por meio da pressão. O que é pressão? São aflições que nós passamos. Agora presta atenção, quando eu falo aflição, não é enfermidade, não é maldição. Isso é coisa do diabo. Mas Deus gera circunstâncias, problemas, dificuldades que vai gerar pressão na sua vida. Por quê, pastor? Porque a pressão, ela força você a movimentar. Ela força você a sair do lugar. Ela força você a buscar Deus para fazer algo. Já viu isso? Quando você ora mais? É quando você não tem problema ou quando você tem problema? Por isso que Deus permite o problema. Até você aprender a orar sem ter problema. O dia que eu aprendo a orar sem ter problema, Deus remove. Por quê? Porque Ele estava usando as circunstâncias para levar você a buscá-lo. Ele estava levando as circunstâncias para gerar pressão na sua vida. E aí por causa da pressão, às vezes é pressão financeira, às vezes é pressão no casamento, às vezes é pressão nos filhos, às vezes é pressão no trabalho, você vai correr para Deus. Então Deus permite pressões para levar você a buscá-lo. E as pressões são circunstâncias, ou seja, é quando aquela situação pega.
quando vem crise, quando vem pressão financeira, quando vem pressão espiritual. E aí você vai fazer o quê? Você vai orar. Esses dias me ligaram, não me ligaram não, me chamaram aqui no Zap, quase 1h da manhã. E aí eu estava acordado, eu respondi, falei, ô, boa noite, como é que você está? Ela, pastor, me ajuda. Eu falei, o que foi? Um macumbeiro falou que tem um demônio assim, assim na minha casa. E eu não estou conseguindo dormir. Eu falei, é verdade, se eu soubesse que tinha um demônio na minha casa, eu não ia dormir também não. O que eu faço? Na verdade, ele queria que eu fosse lá. Eu transferi para ele a responsabilidade. Eu falei, ora. Mas como que eu vou orar? Eu falei, agora você vai orar. Ora, você tem autoridade. Manda ele sair, que ele vai sair. E aí eu falei, qualquer coisa você me avisa. Mas faz o teste. Por que você acha que ela... Você acha que ela não orou, não? Ela não fez vigília. Ela perdeu a noite de sono. Por causa da pressão. Deus permite. Deus permite muitas vezes apertos. Para quê? Para nós corrermos para Ele. Para nós corrermos para Ele. Porque é a pressão que faz a locomotiva andar. Presta atenção. Você é uma locomotiva nas mãos de Deus. Você tem um grande potencial. E se nós não agirmos da maneira que Deus espera, Deus permite pressões que vai levar você a buscá-lo, que vai levar você a clamá-lo, que vai levar você a desfrutar daquilo que Deus tem. Mas Deus não tem prazer nas pressões. Essa é a questão. É igual quando você coloca seu filho de castigo. É igual quando seu filho tira nota ruim e está marcado uma viagem, você fala, você não vai. Você vai ter que estudar para fazer a prova. Você não queria isso, mas você precisa fazer para o bem dele. Assim também é Deus. Deus, ele não tem prazer em nos ver em aflições. Deus, ele não tem prazer em nos ver passando por situações difíceis. Mas Deus permite para que nós possamos buscá-lo. Pastor, mas qual que é a vontade de Deus? Sabe qual que é a vontade de Deus? Eu quero incentivar você a fazer isso. Talvez você nunca fez. Mas a hora que você for orar, pega uma cadeira, coloca do seu lado. Fala para Deus, fala, Deus, senta aqui. Por quê? Porque a vontade de Deus é perguntar para você, qual que é o desejo que você quer que eu faça na sua vida? O que você quer que eu realize? Deus não quer gerar pressão. Deus não quer colocar você em aflição. Deus quer realizar os desejos. E então a vontade de Deus é essa, é que Ele possa ouvir de você, você falar para Ele, fala, Deus, eu preciso disso, eu quero isso, eu anseio por isso, e eu vou buscar isso. E aí você vai orar, mas você não vai esquecer. Você vai orar um dia, Deus não fez, você vai continuar orando. Pastor, mas já estou orando tem 6 meses. Mas porque você tem um desejo no coração, você vai se tornar como Ana. Lembra de Ana? Ana foi tida como bêbada, como louca. Falou, o que é isso? Uma hora dessa você está embriagada, minha filha. Ela estava clamando a Deus. Por quê? Porque ela tinha um desejo no coração dela. Ela tinha um encargo de gerar um filho. E ela orou até quando? Até Deus dar. Sabe por que às vezes o milagre demora na nossa vida? Porque você precisa querer. Você não acha estranho? A Bíblia tem uns negócios que me deixam intrigado. Jesus está no caminho de Jericó, na estrada de Jericó. Tem um cego à beira do caminho, você sabe dessa história. E aí, esse cego começa a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O povo manda ele calar a boca, ele começa a gritar mais alto. E aí Jesus para e fala, não, traz ele aqui. E o povo traz o cego até Jesus. E aí está lá, o cara é cego, está com a capa de cego. O que Jesus fala para ele? O que você quer que eu te faça? Não parece estranho? Calma aí, pastor. Ô Jesus, o senhor não está vendo? Não, o cara é cego, nem conseguia chegar aqui. Eu tive que pegar na mão dele. Jesus precisava saber.
Jesus precisava saber, ouvir dele: eu quero enxergar. Então presta atenção, Jesus já sabia que ele precisava enxergar, mas o cego precisava o quê? Querer. Essa é a questão. E o querer é: você vai orar, você vai gritar, você vai clamar, as pessoas vão mandar você parar, mas você vai gritar mais alto até que Jesus venha te atender. Por que Jesus atendeu? Porque era um desejo, era um clamor. E aí eu falo, Jesus ele não ouve orações, ele quer realizar desejos. Desejos são clamores que não param. E eu tenho aprendido algo com o passar do tempo. Não tem como você ter vários desejos de uma vez só. Não tem como seu coração ter vários clamores na mesma intensidade. São poucos. Por isso você precisa avaliar qual que é o seu desejo. Porque não tem como você ter 30 desejos. Não. Porque desejos vão consumir sua energia. Vão consumir a sua energia. Porque você vai orar, você vai orar, você vai orar, até Deus fazer o milagre. Até Deus fazer o milagre. Porque essa é a vontade do Senhor, é realizar os desejos. Nós precisamos cultivar esses desejos. Cultivar. E sabe, irmãos, é por isso que às vezes Deus gera insatisfações no nosso coração. Por isso que às vezes Deus parece que as coisas não estão... pastor, não é que meu casamento está ruim, está bom, mas sabe que eu estou insatisfeito. Por que eu estou insatisfeito? Porque Deus tem mais. É um desejo que Deus quer realizar na sua vida. Você olha para a sua família, é uma bênção, mas tem áreas ainda que Deus precisa realizar milagres. Isso precisa se tornar um desejo. Um desejo. Nós precisamos ser movidos por isso. Agora, desejo está relacionado com visão. Desejo está relacionado com a visão que você tem da sua casa, mas também a visão que você tem do reino. Visão que você tem do reino. Nós precisamos ser movidos pelo Senhor. Nós precisamos ser movidos pelo Senhor. Tão interessante, a Bíblia fala que se nós tivermos fé, você vai dizer à montanha: seja lançada no mar, e ela vai ser lançada. Mas por que a montanha vai ser lançada no mar? Porque a montanha é um impedimento para aquele que está por detrás dela. Sabe quando que as montanhas vão ser lançadas no mar na sua vida? Ou quando que você vai ter fé para lançar essas montanhas no mar? Quando você tiver um desejo por detrás da montanha. Eu só vou ter fé se eu tenho um desejo. Eu só tenho fé por aquilo que está por detrás. Eu só vou ter fé para remover a montanha, para lançar o obstáculo por terra, quando eu estou enxergando o que está por detrás da montanha. Isso pode estar relacionado a todas as áreas da sua vida. Então a fé não é uma fé em si própria. A fé é que Deus vai realizar aquilo que está por detrás. E aí, porque está lá por detrás e tem um impedimento que é a montanha, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou buscar e eu vou ordenar que essa montanha seja removida, que essa montanha seja lançada por terra. Então você não vai ver muitos milagres na sua vida se você não desejar profundamente. Profundamente. O problema é que muitas vezes nós somos crentes mimados. Eu me coloco nessa lista. Nós somos um monte de crente que está na seção de chocolate do supermercado de Deus. E aí nós pedimos chocolate de tudo quanto é jeito. Mas Deus está esperando é o que você quer de verdade. Deus está querendo realizar, é o desejo que está queimando o seu coração de verdade. De verdade. É o que está queimando por inteiro no seu coração. Então nós precisamos, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos chegando no final do ano. E vai se iniciar um novo ano. Não coloca alvos, coloca desejos. Não coloca ali tópicos de, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, ora. Ora primeiro. Nós estamos chegando aí a... Hoje é que dia, gente?
9 dias. Ora, para que Deus coloque no seu coração os pedidos que você vai fazer. Porque Deus vai colocar desejos, Deus vai colocar clamor no seu coração. Mas nós temos um clamor maior, que é para que o reino avance nessa geração. Nada contra, você tem que orar pelos seus alvos pessoais, você tem que orar pela sua família, é de Deus. Mas ore para que você viva a história que Deus escreveu. Ore para que nesse ano você viva o projeto que Deus sonhou, que Deus escreveu. Sabe, nós precisamos realmente clamar. Nós como igreja, nós precisamos desejar por coisas que estão no coração de Deus. Então não tem como você falar que você quer viver a vontade do Senhor se nós não oramos por salvação. Se nós não oramos para que essa cidade seja impactada pela vida de Deus, para que as famílias sejam convertidas, para que histórias de pessoas sejam mudadas. Às vezes nós colocamos a esperança em tantas pessoas. Mas deixa eu te dizer, irmãos, o que vai mudar essa cidade, esse país, não é governo, não é direita, não é esquerda. Sabe quando que os índices vão cair? Quando o povo nascer de novo. É verdade. Sabe quando que a corrupção vai diminuir? É quando o povo nascer de novo. Quando o índice de assassinato vai cair, é quando o povo nascer de novo. Então nós precisamos ser um povo também que clama e que tem desejo por salvação, para ver pessoas sendo mudadas, sendo transformadas, para que famílias que hoje estão totalmente destruídas sejam salvas. Por quê? Porque quando Jesus entra numa casa, tudo acontece. Esse tem que ser o clamor. Nós temos que ser um povo que ora para que a unção de Deus flua no nosso meio. Nós não podemos viver sem unção. E eu não estou falando aqui do lado da unção nessa área mística, não. Mas é quando você falar, as pessoas perceber, tem unção de Deus na sua vida. Quando você abrir a boca lá no seu trabalho, as pessoas vão perceber, tem unção de Deus na sua vida. Nós precisamos orar para que nós sejamos uma igreja do Novo Testamento. Sabe, irmão, nós não fomos chamados para ser um bando de gente. Não fomos. Eu estava conversando essa semana passada com um pastor, e ele contando para mim tantos testemunhos do que ele viveu. Mas ao invés de me alegrar, eu entristecia, literalmente. Porque ele falava com tanto orgulho do que ele viveu, mas passou. Deixa eu te dizer algo, esse ano de 2024 foi uma bênção, foi o melhor ano da minha vida. Mas dia 31 acabou, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigamos para as que estão adiante de nós. Presta atenção, o melhor não ficou para trás. Não, esse não é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala que melhor é o quê? O fim das coisas. Talvez ainda, pastor, esse ano de 2024 foi uma bênção. Pastor, mas eu já... Põe um ponto final nele hoje. Não viva no saudosismo. Viva com a perspectiva do que Deus vai fazer. Do que Deus vai fazer. Nós precisamos ser essa igreja que não queremos juntar gente, nós queremos ser família. Aonde um se preocupa com o outro, aonde de fato nós não estamos aqui só para dar paz do Senhor, não, nós queremos ser um povo aonde nós temos unanimidade, aonde todos são um. Essa é a igreja do Velho Testamento, que as pessoas vão ser contagiadas, não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós somos. Deixa eu te dizer algo, igreja não é um bando de gente reunida, igreja é um povo que tem o mesmo coração, a mesma fé, e são movidos por o mesmo propósito. Não tem nada, deixa eu te dizer algo, você pode fazer tudo, mas não tem nada melhor do que você ser canal de Deus. Você ser um canal de Deus. Você pode ser bem sucedido em todas as áreas, mas o que vai levar você a ter contentamento
é viver o que Deus tem para você. É viver o que Deus tem para você. Esse ano foi uma bênção, irmãos. Eu não tenho nada. Tudo que nós propusemos a fazer, nós fizemos. Mas tem muito mais. Tem muito mais para ser feito. Tem muita mais história para ser escrita. Tem muito mais história. Então nós precisamos ser esse tipo de gente. Não um clube social que nós nos reunimos um final de semana, mas um grupo de discípulos. Não é discípulo do Elton, do pastor, não. Discípulos do Senhor. Que fomos conquistados, atraídos. É gente que está comprometida, sinceramente, comprometida com a igreja. Comprometida. Então, eu preciso fazer essa pergunta para mim, mas você precisa fazer para você. Se depender de você, aonde essa igreja vai parar? Se depender do seu comprometimento, aonde essa igreja chega? Nós precisamos ser um povo que está comprometido até o fio de cabelo, para ver essa igreja avançar. Gente que está na escola, que está no trabalho, que está onde quer que seja, mas ele tem uma clareza: eu sou enviado de Deus. Achei tão poderoso. Esse tempo atrás, o irmão chegou, ele é advogado. Ele falou: pastor, me apresentou uma família aqui na igreja. Falou: pastor, esse aqui é o fulano, a fulana. Eles foram lá, aí depois ele foi me contar: pastor, essa família foi lá no meu escritório para divorciar. E aí eu falei para eles, olha, eu entendo, vocês querem divorciar, mas vamos parar um pouquinho, vamos na igreja comigo domingo. Depois, se vocês quiserem, a gente continua, mas vamos na igreja, vamos no culto. Eu falei: uau, esse é um irmão que entendeu que ele é o enviado de Deus, aonde quer que ele esteja. Estava lá no escritório dele, talvez até perdeu a causa. Deixou de separar, não vai ganhar dinheiro, mas ganhou uma família para o Senhor. Nós precisamos ser homens e mulheres que estamos de fato envolvidos com o chamado de Deus. Não é um bando de gente que está correndo atrás da bênção. E olha, eu prego sobre a bênção, eu falo da bênção, eu creio na bênção, mas nós não estamos correndo atrás da bênção. Nós entendemos, nós somos a bênção. É isso que Deus falou para Abraão. Deus não falou: eu vou te abençoar. Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. É diferente. Sabe por que o seu patrão prospera? Porque você está lá. Verdade. Porque você está lá, a bênção está lá. Nós não somos um bando de gente correndo atrás da bênção de Deus, não. Nós entendemos, nós somos a bênção. Nós somos um povo que nos dispomos em oração, em jejuar, em buscar a Deus, em fazer as coisas para valer. Isso é poderoso. Sabe, irmãos, nós fazemos, eu louvo a Deus, porque nós somos um povo que nós gostamos de festa. Mas quando é para orar, nós oramos. Estava vendo as retrospectivas, é tão bom ver festa caipira, festa disso. Mas a hora que a gente mostra as orações, eu falo: uau. O último encontro nosso tinha mais de 100 pessoas orando aqui todos os dias. Eu falei: que isso? Isso é um povo que está comprometido. Comprometido. Eu quero dizer algo para você: nós não vamos parar. Nós vamos acelerar o passo, porque Jesus está às portas. Eu quero dizer algo para você: Deus quer realizar os desejos do seu coração, mas que os nossos desejos estejam em harmonia com os dele, estejam alinhados com os dele, porque Deus vai levar você a viver o que você não viveu. Não sei como foi o ano de 25 para você, mas eu quero dizer algo: de 24, 2025, as pessoas vão olhar para você e vão perceber a bênção de Deus sobre a sua vida. Vão perceber o favor de Deus sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Porque essa é a vontade do Senhor. Fica em pé onde você está nessa hora. Se você está com a sua família, se reúna com ela. Se você não está, se ajunte com esse irmão que está perto de você. Você vai orar pela vida dele agora. Você vai declarar que o Senhor vai gerar desejos.
O Senhor vai imprimir desejos, vai trazer impressões no coração desse irmão, dessa irmã, daquilo que nós precisamos clamar ao Senhor. Você não vai escrever alvos, você vai colocar desejos no papel e você vai orar incessantemente por cada um deles. Começa a orar agora pela vida desse irmão. Começa a abençoar a vida dele agora em nome de Jesus. Começa a declarar que ele é guardado pelo Senhor. Começa a declarar que esse ano ainda Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Oh Espírito de Deus, eu creio. oh Jesus. Pai, nós oramos nessa noite. Pai, nós clamamos, ó Deus, ao Senhor. Pai, que o Senhor, ó Deus, possa gerar, ó Deus, em nós impressões daquilo que o Senhor quer fazer. Pai, que nós possamos, ó Deus, não apenas escrever alvos, mas possamos, ó Deus, externar os desejos que o Senhor tem colocado em nós. Pai, eu quero declarar que os planos do Senhor não serão frustrados na vida dos meus irmãos. Pai, eu quero declarar, ó Deus, em nome de Jesus, que o melhor ainda está por vir. Melhor é o final das coisas. Oh Espírito de Deus, Pai, nós declaramos o nome de Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, desperta cada um deles. Que o Senhor gera no coração deles uma santa disposição, para que eles possam clamar ao Senhor, para que eles possam buscar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos ao Senhor.